Bom dia, queridos irmãos. Meu nome é Sérgio. Tenho uma gratidão muito grande pela Casa Espírita Alvorada Cristã, pela oportunidade que me deu de estar aqui falando para vocês e principalmente sobre o tema que iremos falar, a lei do amor. Então vamos, inicialmente, pedindo aos Espíritos benfeitores que possam nos envolver neste momento, para que tenhamos uma compreensão mais apurada sobre essa lei e de como que a gente pode aplicar ela na nossa vida. Em primeiro lugar, nós precisamos compreender qual que é a importância da lei do amor. Como Jesus encarava a lei do amor dentro de seus ensinamentos. E nós podemos encontrar isso no Evangelho de Mateus, no capítulo 22, que diz o seguinte: Os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca dos saduceus, reuniram-se, e um deles, que era doutor da lei, para tentar, propôs-lhe esta questão: Mestre, qual o mandamento maior da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este, o maior e o primeiro mandamento. E aqui tens o segundo, semelhante a esse: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Bom, então nós percebemos que dentro dos ensinamentos que Jesus estava trazendo para nós naquela época, ele considera que os maiores são dois mandamentos que falam sobre o amor. Primeiro, o amor a Deus sobre todas as coisas, e depois o amor ao nosso próximo, como a nós mesmos. Isso demonstra que essa lei ela tem uma importância muito grande na nossa vida e que precisamos aprender como colocá-los em prática, pois só assim a gente se aproximará de Deus. Continuando na pesquisa a respeito de qual a importância que essa lei tem para nós, a gente vai ver no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, Lázaro falando o seguinte: O amor resume a doutrina de Jesus toda inteira, visto que esse é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Em sua origem, o homem só tem instintos. Quando mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei do amor substitui a personalidade pela fusão dos seres. Extingue as misérias sociais. Ditoso aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento. Ditoso aquele que ama, pois não conhece a misória da alma, nem a do corpo. Tem ligeiros os pés e vive como que transportado fora de si mesmo. Podemos perceber que esse amor que Jesus prega, ele é um amor que não é mesquinho, que ele não exige nada em troca, que ele não espera nada. É um amor que não é egoísta, que não é orgulhoso. E o amor que nós vemos aqui na Terra, ele é um amor que muitas vezes tem exigências. A gente exige que as pessoas nos amam como a gente estava amando elas. Nós percebemos muitas vezes que um casal briga porque um espera que o outro faça alguma coisa para ele. E isso não é o amor verdadeiro. Por isso que Lázaro comentou que é para a gente falar do amor verdadeiro e não do amor vulgar. O amor vulgar é aquele que nós conhecemos neste momento, com toda a nossa dificuldade de entendimento dos ensinamentos de Jesus. Mas vamos tentar entender um pouco melhor como que é esse amor. Será que esse amor está dentro de nós? Será que esse amor
ele já faz parte da gente ou será que nós não temos esse amor dentro de nós e por isso que a gente ama de forma errada muitas vezes? Então, nós temos mais uma parte do Evangelho segundo o Espiritismo, onde Fenelon nos diz o seguinte: o amor é de essência divina, e todos vós, do primeiro ao último, tendes no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. E fato que já haveis podido comprovar muitas vezes este: o homem, por mais indigno, vil e criminoso que seja, vota a um ente querido ou a um objeto qualquer viva e ardente afeição, à prova de tudo quanto tendesse a diminuí-la e que alcança, não raro, sublimes proporções. Fenelon nos fala algumas coisas que mostra para a gente que esse amor está dentro de nós. Ele fala que o amor é de essência divina. Isso significa que se nós temos a centelha de Deus dentro de nós, se Deus habita o nosso coração desde que nós nascemos, então nós também temos este amor. É fato que muitas vezes esse amor ele fica obscurecido pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade, pelo nosso egoísmo, que muitas vezes faz com que nós desviemos do caminho do amor. Mas nós precisamos trabalhar os nossos sentimentos para que isso não aconteça, ou para que diminua de intensidade, para que esse amor divino seja uma centelha, uma chama que cada vez cresce mais dentro de nosso peito, levando a gente a ficar mais próximos de Deus. Então, precisamos compreender como que esse amor é, quais são as características que esse amor tem e que nós temos dentro de nós, que nós precisamos exercitar para que esse amor fique muito mais forte. Fenelon, no Evangelho segundo o Espiritismo, também diz o porquê que nós temos essa dificuldade de exercitar o amor. Ele fala assim: a Terra, orbe de provação e exílio, será então purificada por este fogo sagrado, que é o amor, e verá praticados na sua superfície a caridade, a humildade, a paciência, o devotamento, a abnegação, a resignação e o sacrifício, virtudes todas filhas do amor. Então, se todas essas virtudes são filhas do amor, nós conhecemos essas virtudes. De uma maneira maior ou menor, nós temos elas dentro de nossos corações. Então, a prática dessas virtudes fará com que nós nos aproximemos mais e mais desse sentimento puro que Jesus nos traz. Precisamos aprender a pôr em prática isso. Mas antes de colocarmos em prática esses sentimentos, essas virtudes, caridade, humildade, vamos procurar entender um pouquinho o que significa cada um deles. E a caridade é um dos mais fortes que a gente precisa trabalhar, porque a caridade ele é o sentimento em ação. A caridade é o amor em ação. A caridade, quando nós fazemos da forma correta, ela traz muitos benefícios para aqueles que nós estamos ajudando, mas traz muitos benefícios para nós também. Então vamos buscar, dentro da primeira carta de Paulo aos Coríntios, como que ele descreve a caridade. Ele diz assim: ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tivesse caridade, serei como o bronze que tine e um símbolo que retoa. Ainda quando tivesse o dom da profecia, que me penetrasse todos os mistérios e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda quando tivesse a fé possível, até o ponto de transportar as montanhas, se não tiver caridade, eu nada sou.
E quando houver distribuído os meus bens para alimentar os pobres, e houvesse integrado meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso de nada me serviria. Isso demonstra que, se a gente não fizer a caridade com extrema doação, não vai ajudar de nada para nós essa caridade. Pode ajudar o próximo, mas não a nós. E continuando, Paulo diz o seguinte: a caridade é paciência, é paciente, é branda e benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária, nem precipitada, não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não cuida de seus interesses, não se agasta, nem se azeda com coisa alguma, não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Nossa, se nós pensarmos bem, fazer a caridade como deve ser feita exige de nós uma quantidade de doação muito grande. Mas se nós já tivéssemos o amor que Jesus prega desenvolvido dentro de nós, nós nem íamos perceber a dificuldade que tem para fazer essa caridade da forma como ela deveria ser. Fenelon também fala que, além da caridade, a humildade também é um das virtudes que nós temos caso nós tivermos o amor dentro de nós. E o que seria essa humildade? A humildade é alguma coisa que existe dentro de nós, é uma característica nossa. Pode ser maior, pode ser menor, pode estar em desenvolvimento, mas o certo é, nós temos um certo grau de humildade dentro de nós. Mas o que é humildade? O que uma pessoa que é humilde, ela tem? A pessoa que é humilde, ela tem a certeza de suas limitações. Ela sabe que tem limitações e assim ela não exige nada das pessoas. Ela se coloca perante as pessoas sabendo que ela tem muito a aprender. Então, por exemplo, numa discussão, uma pessoa humilde escuta o que o outro está dizendo para poder aprender com ele. As pessoas que não são humildes, quando começam a escutar coisas que são contrárias ao seu pensamento, a primeira coisa que ela faz é começar uma discussão. Então, a humildade é uma coisa muito importante para o ser humano, para que ele possa ter o amor desenvolvido. Porque a partir do momento que eu sou humilde, eu escuto aquilo que as pessoas estão falando, eu estou dividindo com elas e elas comigo tudo aquilo que eu tenho de bom. Ao passo que se eu começar a retrucar, começar a brigar, porque a minha opinião é mais importante do que a opinião dos outros, eu estou demonstrando que eu não me conheço a mim mesmo. Eu estou demonstrando que eu acho que as pessoas não sabem tanto quanto eu. Mas como é que eu posso falar uma coisa dessa se eu não conheço o interior das pessoas? Então a humildade é uma coisa importante e é uma característica daquelas pessoas que têm um amor puro dentro de si. A outra coisa que Fenelon falou é a respeito da paciência. Quem tem um amor puro dentro de si é paciente. E nós somos pacientes? Eu acho que não. Muitas vezes nós estamos numa situação qualquer e, pelo motivo de que a situação não está acontecendo da forma como nós queremos, nós começamos a reagir de forma cada vez mais irritada e no final acabamos perdendo a paciência. Por que nós perdemos a paciência? Por que será que nós não conseguimos ouvir e trabalhar com a paciência, aceitando aquilo que acontece à nossa volta?
justamente porque a gente ainda não é humilde. Porque se nós fôssemos humildes, nós íamos aceitar as pessoas como são. Nós íamos aceitar as nossas limitações. Nós íamos aceitar que nós podemos estar errados no nosso ponto de vista. E se a gente fosse humilde e aceitasse tudo isso, nunca iríamos perder a paciência. Então a paciência, praticamente, é um resultado da pessoa que tem a humildade dentro do seu coração. É também uma virtude que nós precisamos conquistar. O outro ponto que falou Fenelon para a gente, sobre o devotamento. Devotamento é a atitude que nós temos perante as pessoas que necessitam de nós, que faz com que a gente se doe por essa pessoa. Aquela doação que não exige nada em troca, é simplesmente fazer pelo bem, é simplesmente estar ali ajudando para ver o outro feliz. Quando nós falamos isso, a gente já percebe. Ver o outro feliz significa que quando nós devotamos alguma coisa a alguém ou alguma atividade, nós estamos pensando no outro. Quando a gente se devota da forma correta. E pensar no outro é a essência do amor. Então, devotamento é uma coisa muito importante também. Fenelon também falou sobre a abnegação. O que é a abnegação? A abnegação é uma atitude que nós adotamos quando, na busca de fazer as coisas para as pessoas, ajudar as pessoas, nós esquecemos de nós mesmos. Eu lembro que algumas pessoas, certa vez, nós estávamos trabalhando numa assistência social e estávamos lá desde cedo trabalhando em favor do próximo e de repente uma pessoa fala assim, eu não estou me sentindo bem. E aí a pessoa fica preocupada, né? O que está acontecendo? Não, estou me sentindo estranho e tal. E aí quando a gente foi ver, já eram 3 horas da tarde e ninguém ali tinha almoçado ainda. Então a pessoa estava se sentindo mal porque ela estava com fome. Mas a abnegação com que aquela pessoa estava trabalhando era tão grande que ela não percebeu que precisava se alimentar. Então a abnegação é você negar a si mesmo em favor do próximo. Mais um fato que leva a gente a desenvolver o amor. Porque o amor nada exige, tudo dá. Outro ponto que falou Fenelon é sobre resignação e sacrifício. Mas por que eu, quando tenho amor, eu tenho resignação e me sacrifico? E aí, a forma mais fácil de a gente compreender isso é pegar aquele amor que mais se aproxima do amor verdadeiro que Jesus nos prega, o amor que é existente na Terra, que é o amor dos pais pelos filhos, especialmente o amor das mães pelo filho. Porque esse amor é o amor que mais se aproxima do amor pregado por Jesus. Esse amor não tem abnegação, ou seja, os pais eles não se doam sem pensar em si mesmos para os seus filhos. Esse amor não tem resignação. Quando a gente percebe que o nosso filho tem dificuldade de crescer e de aprender determinado conceito, a gente fica ensinando com resignação, porque a gente sabe que aquele espírito que foi colocado em nossas mãos, ele está lá para ser guiado por nós. Então a gente se resigna pela necessidade de estarmos dando a assistência dele em todos os momentos. E sacrifício. Esse é mais fácil de a gente entender quando a gente fala dos filhos. Porque
na educação de nossos filhos, o trabalho que a gente faz de manter a sua vida, o seu crescimento, nós fazemos muitos sacrifícios. Né? É como a gente vê casal que casa e fala assim, nós vamos ter filhos e depois nós vamos viajar. Só que depois que tem os filhos, muitas vezes a coisa aperta, economicamente falando, e tem que pagar a escola, tem que pagar o médico, tem que pagar uma série de coisas para a criança, e aí não sobra o dinheiro para viajar. Esse é um sacrifício que os pais fazem para poder dar aos filhos a melhor criação. Então, sacrifício, resignação, abnegação, doação, humildade, caridade. Virtudes que a gente precisa desenvolver em nós. Não que nós não tenhamos ainda, nós já temos, mas nós precisamos desenvolver ainda mais para que a gente possa se aproximar do amor verdadeiro. Mas como que a gente pode colocar isso em prática? Como que a gente vai fazer isso na nossa vida? Porque essa vida de hoje em dia, ela exige tantas coisas da gente que muitas vezes eu não sei como colocar em prática no dia a dia. Eu não sei como levar para o meu espírito esses conceitos e lutar dentro de um mundo que exige tanta coisa de mim para que esses conceitos se tornem realidade. E aí, nesse ponto, nós temos uma coisa interessante. Nós estamos aí vivendo uma pandemia que nos levou a afastamento social. Saímos de casa agora com máscaras. Nós temos que lavar as mãos a todo momento. Nós estamos sentindo falta daquelas pessoas que a gente ama e que não convivem conosco dentro do nosso lar. E embora isso seja penoso para nós, embora nós estamos vendo aí muitas vidas serem ceifadas por causa desse vírus, por causa dessa doença que está atingindo o mundo inteiro, mesmo nisso, a gente pode aprender como colocar em prática a lei do amor. Se a gente perceber aquilo que nós precisamos fazer para que essa pandemia seja contida, boa parte do que a gente faz, se não disser tudo, não é para nós, é para o nosso próximo. Mas como isso? Verdade. Afastamento social. Por que a gente tem que ficar dentro de casa? Porque se a gente estiver na rua e estiver em contato com outras pessoas, essa doença, esse vírus, essa gripe, ela vai se disseminar numa velocidade tão grande, mas tão grande, que nós não vamos ter hospitais suficientes para atender todo mundo. Então, ficando em casa, eu vou ser menos um a pegar gripe e provavelmente ocupar o lugar de uma pessoa que não tem como ficar em casa. É uma pessoa que recolhe os lixos da nossa casa. É uma pessoa que vai ligar a luz quando por algum motivo cai energia elétrica em casa. É aquela pessoa que está nos hospitais à frente de um exército de profissionais na luta contra esse vírus, que está atendendo pessoas que têm a doença que podem matar ela. E a gente ficando em casa, eu evito que essa propagação desse vírus seja muito rápida. E sendo muito rápida, não teria UTI para atender esses profissionais, por exemplo, que não podendo ficar em casa, estão sujeitos a pegar essa gripe. Então, para que a gente fique em casa, ficar em casa é um sacrifício. Ficar em casa é muito ruim. Eu tenho que fazer abnegação. Ficar em casa faz com que eu sofra, porque eu vejo meus filhos presos dentro de casa e não podem sair. Tudo isso que envolve a gente estar dentro de casa é exatamente aquilo que a gente falou sobre o amor. Vamos ver mais uma outra coisa. A máscara.
Boa parte das pessoas acham que sai de máscara na rua para não pegar a gripe. Mas isso não é verdade. O principal objetivo da utilização da máscara é você proteger o outro. A forma de contágio que nós conhecemos aí dos vírus, as mais importantes de contágio desse vírus, é quando nós espirramos e tossimos, e aí solta aquele gotículas de saliva no ar contaminadas com o vírus da gripe. E essas gotículas que estão no ar se espalham e as pessoas que passarem por nós naquele momento vão ter contato com essas gotículas e poderão ficar gripadas. Então, esse é o motivo que nós vamos usar a máscara. Na hora que eu coloco a máscara, se eu espirrar, se eu tossir, essas gotículas elas vão ficar nas máscaras. E assim eu não vou contaminar as outras pessoas. É claro que ela protege um pouquinho só a gente dessa mesma contaminação, caso alguém espirre, alguma coisa parecida. Mas o principal é que quando eu uso máscara, eu não vou contaminar outras pessoas. Sendo assim, eu utilizo alguma coisa que incomoda bastante, me dificulta a respiração, eu sofro, eu fico cansado de usar aquilo, mas com abnegação eu faço, porque isso vai ajudar ao meu próximo. E lavar as mãos. Lavar as mãos. Se eu estou gripado, imagina. A todo momento, vocês mesmos viram eu arrumando óculos, né? Passo o nariz. E aí, eu contamino a minha mão. Se eu não lavo a minha mão frequentemente, o que vai acontecer? O primeiro objeto que eu segurar, que eu tocar, uma maçaneta de porta, torneira do banheiro, uma caneta, qualquer coisa, vai ficar contaminada com esse vírus da gripe. E aí uma pessoa que tocar nesses objetos, na maçaneta, ela vai ter esse vírus com ela. Inicialmente, está só na mão, mas um momento ou outro ela vai fazer a mesma coisa que eu. Pôr a mão no nariz, passar a mão na boca, em alguma superfície do nosso corpo que seja suscetível a nos transmitir a gripe. Então, como nós falamos, como que eu devo treinar esse amor dentro de mim? Neste momento onde que nós passamos, vamos seguir todas essas instruções que a gente recebe dos órgãos de saúde da melhor forma possível, mas daquela forma que a gente definiu naqueles conceitos sobre as virtudes. Primeiro, com caridade, porque eu vou estar fazendo em favor do próximo. Segundo, com humildade, porque eu não tenho conhecimento de saúde suficiente para saber o que eu posso e o que eu não posso deixar de fazer. Então eu acredito naquilo que estão me falando para que eu possa me proteger e proteger os outros. Com devoção. Eu vou me dedicar a isso que eu estou fazendo porque eu sei que isso é melhor para a humanidade, é melhor para o meu próximo, é melhor para a minha família, para o meu amigo, para a pessoa que eu encontro na rua, para qualquer um. Vou fazer abnegação, porque não é fácil a gente ficar preso e utilizando as máscaras e ter que lavar a mão a todo momento. Então vou negar a mim mesmo o conforto de não precisar fazer isso em favor do meu próximo. Sacrifício, resignação. Se Deus nos colocou essa doença para que nós pudéssemos aprender, significa que nós precisamos disso. Então, a resignação vai vir da fé que a gente tem de que Deus não manda para nós nada que não seja necessário para o nosso aprendizado. E tendo essa fé, a resignação fica muito mais fácil. O sacrifício que a gente vai fazer vai ficar muito menos doloroso. Que a gente possa pensar em tudo aquilo que a gente viu hoje a respeito da lei do amor.
e que a gente possa aproveitar esse momento onde que nós somos a todo momento requisitados a exercitar essa lei do amor e fazer com que esse amor cresça dentro de nós. Porque quanto mais esse amor crescer dentro de nós, mais perto de Deus nós vamos estar. E quanto mais perto de Deus, mais felizes nós somos. Que os nossos irmãos espirituais possam nos abraçar hoje e sempre. Que Jesus possa iluminar nossos caminhos, os nossos pensamentos, para que possamos sempre tomar boas decisões na nossa vida. Que os espíritos protetores, que os benfeitores espirituais possam nos orientar em cada passo que damos rumo ao nosso Pai. Muito obrigado a todos e um bom dia.